Quer se apresentar, senhor Ademir? Fala aí, quem que é o senhor? Onde o senhor veio? Eu sou o pai dele, ele é meu filho. Isso. Você anda e eu, Ademir. E eu falo brincando que eu não sou cantor, não, eu sou cantador. É aquele que gosta de cantar, tá sempre colecionando, pegando música na internet, e faz 50 anos que eu brinco com isso. Eu sou esse cara. Muito bom. Nós começamos então com a primeira música, que vem a ser aquela que dá um reforço à família. A gente vai falar de alguns assuntos hoje variados aqui, e eu espero ser breve nas minhas reflexões, porque hoje o que mais importa é que 90% é a música. E eu começo então destacando num livro chamado Jesus no Lar, psicografia do Chico Xavier, através do espírito Neio Lúcio. Ele dá uma importância muito fundamental à família. Ele diz assim, ó: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Tá muito alto? Estou falando muito alto? Tá ruim para vocês ouvirem? Porque o Flávio estava falando aí, parecia que estava gritando na minha orelha. Vamos lá então, vou falar de novo aqui, ó. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar então a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Pois bem, a nossa missão número 1, enquanto encarnados, é com a nossa família. Então, quem souber cantar, cante junto. Lembra do Pix, não, do Flávio não, lembra daquele Pix espiritual lá. Então vamos lá. Oração da família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar, na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje e em função de um depois. Vocês podem ajudar, tá? Agora, tá? Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Olha lá, hein?
que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Todo mundo, hein? Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a nossa também. Legal de música, quando a gente sabe cantar juntos, esse coro que a gente faz é semelhante a uma prece coletiva. E essa mentalidade em uníssono, que é o termo que designa a unicidade de pensamentos naquele momento, torna muito poderosa a ação dos benfeitores. Facilita muito para que a gente receba o auxílio que nós viemos buscar aqui. Talvez alguém tenha vindo buscar aqui hoje questões familiares, de problemáticas de saúde. Quando a gente entra numa sintonia boa e canta junto, isso facilita o acesso dos benfeitores espirituais. E a nossa segunda reflexão vem a ser aquela de nós conseguirmos ouvir aquilo que Deus nos diz. Vivemos uma vida hoje em dia muito atribulada, especialmente numa questão energética de muitos estímulos. A gente pega um aparelho de celular, você recebe no minuto 30 estímulos diferentes. É propaganda, é um vídeo um atrás do outro, é um WhatsApp, é mensagem. Então assim, nós estamos atribulados demais, de muitas vibrações. Com isso, fica mais difícil a gente se concentrar e conseguir ouvir o que Deus tem a nos dizer. E eu fui pesquisar para ver como que a gente faz para ouvir Deus. Eu achei aqui uma mensagem do Divaldo Franco, psicografando através do Espírito Joana de Ângeles, e ele deu o título, aliás, ela deu o título assim, O Silêncio para Ouvir Deus. E ela diz o seguinte: em todos os tempos, os emissários de Deus recomendaram o silêncio profundo, a fim de que se possa ouvir-lhe a voz e senti-lo mais intimamente. Os ruídos e tumultos desviam o pensamento que se deve fixar no elevado objetivo de comunhão com a divindade. Quando se mergulha no mundo íntimo, encontram-se as mensagens sublimes da sabedoria divina. Deus necessita do silêncio humano a fim de fazer-se ouvido por quem deseja manter contato com sua paternidade. A sua mensagem sempre tem sido transmitida após a transposição dos abismos externos e dos tumultos das paixões desarvoradas, permanecendo no ar, aguardando ser captada. O que ela quis dizer é o seguinte: nós queremos captar Deus, mas nós queremos que Deus entre em nós sem a nossa ligação, sem a gente fazer a nossa parte. Não é possível haver conexão sem haver cumplicidade. A recomendação dos espíritos superiores é que a gente guarde mais silêncio, reflita mais, ore mais, medite mais. E a música que vem a seguir traz, além dessa reflexão, desse silêncio que nós temos que buscar. Vocês devem até se recordar que quando Jesus queria conversar com Deus, o que ele fez? Ele se afastou, foi para o deserto sozinho. No deserto não tem ninguém para desviar a atenção dele. Então o silêncio do deserto fez Jesus conseguir estar mais em contato com o Pai. Existem várias citações bíblicas, inclusive algumas extra-bíblicas, como por exemplo, Francisco de Assis buscava também o cume das montanhas e das cavernas para em silêncio ouvir Deus. Como que a gente faz para ouvir Deus? Será que é só no silêncio? Tem outras coisas que nós vamos descobrir agora nessa música. Ouço Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones
ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Além do silêncio, contato com a natureza, colocar o pé no chão, na terra mesmo, o pé descalço. Aqui fala da simplicidade de observar o canto dos pássaros, o cheiro das flores. Parece algo assim até meio infantilizado, né? Ah, vou lá no centro para o cara me ensinar lá, vai ficar cheirando flor. Parece algo banal, e é o que tem acontecido. Nós temos nos distanciado das coisas simples da vida. Consequentemente, nós temos nos distanciado mais de Deus. Nós temos focado muito na parte material, em uma vida muito corrida, muito distante das coisas do alto. E a gente encontra isso disponível a todo momento, gratuitamente. Basta observar, basta ser atento, basta adotar uma postura. Assim, você está se sentindo meio carregado, a energia está excessiva, você está sobrecarregado, volta para a base. O que a gente fazia quando a gente era criança, né? Andava de pé descalço. Eu mesmo lá em Rio Preto andava com o dedão cheio de tampão de esparadrapo enrolado, tanto que machucava aqui, dali, de correr descalço para lá e para cá, subia em árvore, caía de árvore, era uma bagunça. Esse contato com a natureza faz a gente se aproximar mais também de Deus. A nossa terceira reflexão vem a ser a descrição de Allan Kardec sobre o nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, da lei de Deus. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na terra, o Espírito Divino o animava. Luz divina. Essa dá para todo mundo cantar junto também, hein? Luz que me ilumina o caminho, que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor, que me acalma e seduz.
Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado, segurar sua mão, mão que me abençoa e me perdoa, afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Um dia a humanidade vai descobrir que Jesus não é uma figura religiosa. As pessoas não entenderam o papel do Cristo nesse mundo. Elas acham que é um profeta que apareceu aí, trouxe mensagens divinas e tal, mas é apenas uma figura emblemática e puramente religiosa. E eu diria que Jesus é o exemplo de conduta a ser seguida pela humanidade. Estabeleceu a chamada regra áurea, a regra de ouro: faz para o outro aquilo que eu gostaria, aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Não existe nada mais sublime que isso. Quando a humanidade conseguir entrar nessa sintonia, nós experimentaremos o paraíso aqui mesmo nesse mundo. E quem nos ensinou isso foi esse Espírito grandioso, que é o governador espiritual do nosso planeta, Jesus Cristo. Aliás, no Evangelho de João, no capítulo 13, nos versículos de 34 a 35, Jesus fez uma recomendação para nós, dizendo assim: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Portanto, amar o próximo como a ti mesmo é algo que a gente às vezes confunde. Se eu amar o próximo como eu me amo, ou de acordo com os meus padrões, pode ser que, por exemplo, quem que é corintiano aqui, levanta a mão, por favor. Corintiano lá atrás. Só que aí é o seguinte: se eu for amar o nosso irmão corintiano lá, de acordo com o meu padrão, mas eu sou palmeirense, e aí como é que eu faço? Será que se eu der uma camisa do Palmeiras para ele no aniversário, será que ele vai gostar? Não vai, né? Não vai, né? Então, vejam que amar o próximo não é amar o próximo como eu amo a mim. Eu preciso amar o próximo como ele quer ser amado também. Portanto, se eu for presentear ele no aniversário, mesmo eu sendo corintiano, aliás, mesmo eu sendo palmeirense, vou ter que ir lá na loja, com todo custo, comprar uma camisa do Corinthians, dar uma camisa do Corinthians para ele, que é isso que ele quer. E é esse o ensinamento do Cristo: amar ao próximo, que amem vocês uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, lhes oferecendo aquilo que vocês esperam, aquilo que lhes faz bem. Então, essa é a nova música, é a quarta aqui então. Amar como Jesus amou. Vamos lá.
Essa aqui vocês ajudam bastante, tá? Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E o padre Zezinho, que fez a música, né, respondeu para ela: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus, sorrir como Jesus. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus, sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus, sonhar como Jesus, pensar como Jesus, viver como Jesus, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus, sorrir como Jesus. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Nós vamos chegar lá ainda. Nós vamos sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, pensar como Jesus pensava. Nós vamos chegar lá ainda. Nós estamos a caminho disso. Agora eu trago um texto que eu acho muito bonito, ditado pelo Espírito Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, um livro chamado Pai Nosso. Ela traz uma descrição bonita que eu quero compartilhar com vocês. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que devia chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente, de alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia, que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar, que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua, que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse e beijasse as crianças doentes, que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé, que os conduzisse à escola, a fim de que aprendessem a ler. Dizem que o nosso Pai do céu permaneceu muito tempo examinando, e em seguida chamou a mulher,
deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha é a representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho, em todos os instantes de nossa jornada na terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo, seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Mei, mei. A música que vai ser agora então aqui tocada, Mamãe, do querido Aguinaldo Timóteo. Ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, 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 tu és a razão dos meus dias, tu és feita de amor e esperança. Ai, 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 mamãe, eu cresci, o caminho perdi, junto a ti eu me sinto criança. Mamãe, 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 eu te lembro, chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Quem não queria, hein? Quem ainda tem sua mãe, aproveite, viu? Abrace, beije, valorize, porque quando não tiver mais, não dá para voltar mais no tempo, né? Ah, tá. Pois bem. Conta-se, pelo próprio autor dessa música que vai ser tocada agora, que um dia estava em São Paulo com uma temporada de shows, e ele e seu companheiro, Renato Teixeira. Quem contou foi o próprio Almir Sater. Desceu do andar do prédio que ele estava hospedado, num hotel lá no centro de São Paulo. Tinha uma padaria embaixo, e eles sentaram lá para tomar um café, e o Almir Sater quis mostrar violão novo que ele tinha comprado, que ia ser estreado naquele dia, num show que eles iam apresentar lá em São Paulo. Ele começou a cantarolar e tocar o violão um pouquinho, e começou a sair frases da sua mente, e quando ele falava uma frase, o Renato Teixeira falava outra. Aí ele cumprimentava com o outro, o Renato Teixeira falava outra. Montaram a música em 15 minutos. Quem quiser ver esse depoimento, está no YouTube, lá, o depoimento do próprio Almir Sater. Dessa música que para mim, ela foi comercialmente aí divulgada, né? Mas ela é um verdadeiro hino, nos ensinando a sempre tocar em frente, nunca parar, nunca desistir, tocando em frente. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha
e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Eu gosto dessa música porque ela transmite uma serenidade, né? Conhecer as massas e as maçãs, enfim, você vê que são as coisas simples da vida, né? Que trazem felicidade, né? Que nos emocionam. E eu penso que quando a gente chegar um dia no mundo espiritual, as coisas que a gente mais vai ter saudade são as coisas mais simples da vida. E a nossa próxima reflexão vem a ser de uma figura bíblica chamada Zaqueu, que conta a história do Evangelho, que era um indivíduo de estatura baixa, ele era baixinho, só que esse não era o problema maior dele. O problema é que ele trabalhava como cobrador de impostos, e ele era literalmente odiado pela população. Só que ele estava arrependido de cobrar de forma irregular ali impostos, muitas vezes até desviando um pouquinho para si mesmo, cometendo deslizes, né, ali na sua profissão. E ele estava arrependido e decidido a mudar de postura. E ficou sabendo que por ali, perto da sua casa, ia passar um indivíduo chamado Jesus Cristo, que o pessoal dizia que curava cegos, que ressuscitava mortos, transformava água em vinho. E ele ficou tentado, ele pensou assim, se eu conseguir encontrar com ele, e eu acho que alguma coisa pode se modificar em mim, eu quero mudar. Qual foi a ideia dele? No meio da multidão eu vou ser massacrado. Além do pessoal não gostar de mim, eu sou muito baixo, não vou conseguir chegar perto dele. Então ele subiu em uma árvore e esperou. Quando passou aquela caravana com Jesus, Jesus o viu, chamou a atenção daquele indivíduo de baixa estatura, querendo vê-lo, e fez a seguinte oferta para ele: desce daí, vem cá, eu vou lá almoçar na sua casa hoje. Todo mundo ficou espantado. Como é que pode aquele profeta se misturar com gente de tão baixa qualidade moral? Mas assim era Jesus, veio para os doentes, não veio para os sãos. Portanto, quando a gente pensar em ajudar alguém, lembremos-nos desse exemplo claro que o Cristo nos deixou. Não vim para socorrer aqueles que não precisam de socorro, eu vim para auxiliar aqueles que necessitam. E o Zaqueu então fez um pedido a ele. Como é que era o pedido mesmo? Faz um milagre em mim? Regis Danese. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas,
me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pois é, você vê que interessante que o Zaqueu pediu, né, para que ele fizesse um milagre na vida dele. E muitas vezes nós esperamos que as coisas aconteçam de forma automática. Eu já vi gente que diz assim: eu não preciso pedir nada para Deus, Deus já sabe o que eu preciso. Pois é, Deus realmente sabe. Deus sabe quem nós fomos e quem nós seremos. O problema é que nós não sabemos muitas vezes quem nós somos e o que nós queremos. Por isso que Jesus recomendou: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, busca e achareis. Então busque, faça como Zaqueu. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. Eu largo tudo se for preciso. Tudo que eu digo é assim: larga as coisas do mundo que estão te prendendo a aflições, a angústias. Seguir Jesus não é um ato religioso, volto a dizer, é um ato de autossalvação, de encontrar paz em si mesmo. Aqui a Casa Espírita, hoje está aqui um número bastante considerável de pessoas, mas isso aqui era para estar bufando de gente. Se as pessoas soubessem, nós não estamos aqui atrás necessariamente de sermos religiosos, mas assim atrás de sermos felizes, de vivermos bem. Só as coisas do alto, só aquilo que tem raiz, que tem substância, vai permanecer. Aqueles que não compreendem essas sutilezas que a espiritualidade nos oferece, trazidas pelo Cristo, estão se perdendo no caminho. Próxima música é contida no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 20. Foi uma promessa do Cristo, dizendo o seguinte: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando você tiver um dia vivendo, não só um dia não muito bom, mas quando as noites forem traiçoeiras, lembre-se, você nunca está sozinho. Noites traiçoeiras. Vamos cantar junto, essa é gostosa de cantar, né? Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus, seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor
e não te deixará sofrer. Oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, oh. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Só vocês vão ver, hein? E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Vocês percebam que faz um milagre em mim, né? É preciso lembrar que esses milagres, né, como pediu Zaqueu, as noites traiçoeiras, o momento que você está reflexivo consigo mesmo, isso pode nos abalar muito se a gente não tiver aí uma base, não tiver uma força que nos oriente, um caminho a ser seguido. E a nossa última música vem a ser um pedido para que a gente melhore a nossa saúde. A música se chama Cura-me, Senhor, e ela traz alguns elementos interessantes. Vamos lá? Vamos. Grupo Agnus Dei, o autor. Cura-me, Senhor. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Muito bom. Agora aqui, agora não, só teria que procurar. Não sei se ela está aqui agora. Recebemos um pedido especial aqui para que cantássemos, então, cantasse meu pai, né, uma música em homenagem à padroeira da nossa casa espírita, Maria de Nazaré. Vamos ver se está aqui nessa pasta, viu, Flávio? Se tiver alguma aqui, ele vai cantar. Alguma coisinha aqui, vamos ver aqui, ó. A nós descer, divina luz. A nós descer, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. O amor de Jesus. A nós descer, divina luz. A nós descer, divina luz. E em nossas almas acender o amor de Jesus. O amor de Jesus. Que pena, né? Você podia ter preparado alguma coisa mais. Pois bem, meus irmãos, nós agradecemos o carinho, a gentileza, a paciência e desejamos muito que todos possamos ter compreendido e levado alguma coisa para o coração do que foi falado aqui hoje. Vai ser para nós muito enriquecedor aí qualquer desejo de mudança íntima que só pode acontecer com a nossa percepção em relação a nós mesmos. As mudanças exteriores virão, mas se nós esperarmos que elas nos modifiquem, nós vamos ter que esperar sentado. Vamos nos modificar enquanto é tempo. Nós temos muitos recursos. Que Jesus nos ilumine a todos. Muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite, um excelente restinho de semana aí. E eu acho que meu pai vai cantar mais uma aqui, é isso? Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria,
Mãe de Jesus. Opa! Obrigado. Quem gostou, bate palma mais um pouquinho. Pode. Oh, obrigado. Eu, particularmente, voltei no tempo, Sander, lá pelos anos de 93, 94, quando eu tinha 16 anos, eu era um católico feliz, viu, Ademir? Meu sonho era seguir feliz a minha vida na Igreja Católica. Eu queria ser ministro da Eucaristia. Mas a mediunidade me desviou o meu caminho. Todo mês a minha mãe recebia uma imagem de Nossa Senhora, aquela de Schoenstatt, e fazia o terço uma vez por mês. E quando eu tinha 16, 17 anos, alguma coisa diferente começou a acontecer no terço. Eu comecei a sentir a minha cabeça rodar, sentia um torpor, uma náusea, e começava a falar. Com uma voz grossa, com uma voz vibrante e incontrolável. E a única coisa que eu ouvia na minha cabeça era a seguinte início de frase, depois não lembrava mais nada, que era mais ou menos assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eram os primeiros contatos que eu tinha com o dirigente espiritual dessa casa, o padre Serapião, que é um sacerdote católico, que junto com a equipe de freiras que trabalham nessa casa, eles zelam pelo atendimento espiritual, pelos cuidados das pessoas. E por que eu estou citando isso? Porque enquanto você cantava essas músicas tradicionais do nosso ambiente, da nossa vida católica, eu senti o velhinho do meu lado, bem pertinho, como se ele estivesse com a mão no meu ombro, assim, nitidamente, olhando e sorrindo e lembrando: o meu tempo que eu celebrava a missa. Então, ao meu querido Padre Serapião, mentor dessa casa, a todos os espíritos, sacerdotes e as freiras que tiveram a sua trajetória sofrida aqui na terra, eu dedico essa palestra. Eu dedico de coração também aos irmãos em tratamento espiritual que foram trazidos para acompanhar esse momento de luz, a todos os trabalhadores e a toda a equipe espiritual que se faz presente, que deixa os seus afazeres no plano espiritual, porque a vida espiritual não para, é muito intensa, e que vem aqui servir a Jesus e servir a Maria, e na misericórdia das nossas imperfeições, trabalhar nessa casa. Então a eles eu dedico essas palavras, esse momento de louvor, esse momento de conexão com a espiritualidade amiga. Obrigado, Oceander, obrigado, Ademir, por nos presentearem, porque a noite de hoje foi um presente. E para não esquecer, eu quero agradecer a família do João Paulo, que ele pediu para agradecer a presença da família. Obrigado, João Paulo, por vir, e a todas as famílias, materiais e espirituais, que estão aqui hoje. E eu quero fazer um pedido especial, antes de nós irmos para o passe. Ademir, faz a prece para a gente. Eu sou ruim de prece. A prece que você quiser, aquela que surgir do seu coração. Agora me pegou, hein? Bom, nós estamos aqui reunidos, uma noite maravilhosa, a satisfação é muito maior de nós que ficamos aqui na frente, todos vocês aí olhando, pensando, admirando, e a prece que eu quero fazer é que todos nós tenhamos em mente para que esses altos governantes reflitam sobre essa guerra que anda acontecendo aí. Eu repito isso às vezes comigo, que absurdo que é a guerra. Então, eu gostaria que a gente se concentrasse para que mandasse um fluido, alguma coisa que fizesse mudar esse mundo, aqueles absurdos de destruição. Eu fico imaginando as crianças que passam fome e tantas bombas explodindo, destruindo prédios, famílias,
uma desunião total. Esses governantes tão charmosos, ricos, né? Todo mundo pomposos naquelas grandes mesas, concentrando para adiar por alguns dias a guerra. Que absurdo. Isso aí tinha que acabar. O meu pensamento agora é que nós pensemos com fé e esperança que Deus providencia alguma coisa. Ele pode, Deus sabe tudo que faz, tudo que tem que acontecer, porque tem que acontecer. Mas se puder mudar alguma coisa, esses governantes aí, acabar com a guerra, que assim seja. Que assim seja e assim será, graças a Deus. Vamos permanecer em preces até a gente ser chamado para ir para o passe.